Tirei. Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Cacá. Hoje eu vou ter um bate-papo com Pamela Siqueira, falando um pouquinho sobre rotina das mamães nessa quarentena, gestão de filhos, educação, desafios, trabalho, a nossa missão, né, como mães. E a gente vai ter esse bate-papo muito legal. Meu Deus do céu. Faz parte. Faz parte. Tudo acontece ao vivo e a cores. A Pamela já tá aqui, a gente vai começar. Espero que vocês gostem da nossa conversa, né? Estamos aqui para contribuir, para somar. Meu celular, ele tá dando um pauzinho aqui, só um pouquinho. Tá me dando a luta do UFC, eu e o celular. Tô falando? Pera aí, gente. Vamos lá. Eu vou arrumar aqui, já chamo a Pamela. Vou ter que segurar aqui, porque ele deu um tilt. Vamos conversar. Você já sabe aquela coisa, quem sabe faz ao vivo? É tipo isso. A gente vai fazer uma live diferente. Pronto, agora eu vou chamar a Pamela pra gente conversar. Consegue me ouvir? Tudo bem aí? Oi, Oi, Cacá, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Oi, Ideia, que está aqui nos assistindo. Oi, Evelyn. Oi, Obrigada aí pela presença, todo mundo. Obrigada, Cacá, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com você e com o pessoal que está participando aqui com a gente para falar de uma das coisas que são mais importantes na minha vida. Primeiro, a maternidade. Segundo, né, a carreira, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e como conciliar, né, tudo isso, um grande desafio. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Estou muito feliz pelo convite. imagina, eu que agradeço. Então a gente vai dar abertura então para nossa live. Pessoal, meu nome é Camila, tia Cacá. Essa live tem um objetivo de fazer com que as mamães que estão em casa sejam, sim, desafiadas nesse mundo empreendedor, porque dá, sim, para você conciliar a sua casa, cuidado com os filhos e ser dona do seu próprio negócio. Então, eu e a Pamela, a gente vai trazer algumas vivências, algo que nós passamos, né? Não nada muito fundamentado e específico em alguma coisa literária, mas em algo que a gente tem vivido na realidade, né? Eu sou personal de natação, atualmente estou parada, e as lives elas têm esse objetivo. O objetivo de transmitir para as pessoas uma realidade fundamentada no amor, na qualidade de vida, no cuidado com as pessoas, com as crianças e no cuidado com o ser humano, o amor entre o ser humano, que eu acho que o amor ele é uma coisa que tem que ser dividida e compartilhada. E a Pamela foi minha convidada por quê? Porque a gente tem um entrosamento muito legal, não que eu não tenha com outras pessoas, e ela estava disposta também, quando ela logo já aceitou o convite, e ela tem uma dinâmica diferente da minha. Ela tem 2 filhos, então com idades diferentes da minha filha. A Valentina tem 6, né, Pamela? Isso, e o Lorenzo tem 2. Eu tenho uma filha só. E nós vamos trocar essas vivências, essas experiências. Vamos uma aprender com a outra e compartilhar com vocês. Vai ter um momento aberto para que todos possam contribuir com a gente também para somar, né? Então eu vou deixar aqui com a Pamela, eu vou abrir para ela se apresentar, para que todos possam conhecê-la. Pamela, muito obrigada pela presença novamente. Deus abençoe. Amém, Cacá. É sempre um prazer estar aqui com você. Aliás, a minha primeira live, gente, foi com a Camila. Tenho uma gratidão muito grande, porque foi ela que me empurrou para esse mundo das lives. E agora, minha filha, eu gostei desse negócio, não tem quem segure. Agora
tudo é live. E tem sido muito positivo, né? Como você mesmo falou, é uma forma da gente transbordar amor, transbordar conhecimento, principalmente nesse momento, né, onde as famílias estão passando por uma fase tão difícil, né? Então, a proposta dessas lives é muito legal. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Pamela. Eu trabalhei durante 15 anos numa grande multinacional, onde eu era coordenadora de marketing, né, e cuidava da gestão das marcas dessa empresa para toda a América do Sul. Ministrei também algumas aulas na Universidade Unip, na área de organização de eventos, que era a área que eu sempre atuei. E de 3 anos para cá, eu dei uma reviravolta na minha vida, deixei o mundo corporativo, as loucuras, né, eu costumo dizer, do mundo corporativo, para me dedicar aos negócios da minha empresa, para empreender, né, e me dedicar também ao meu patrimônio mais valioso na minha vida, que é a minha família, né, e eu. Né? Se a gente não estiver bem, se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? A gente não consegue nem cuidar da nossa família. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão que eu tomei, né? Fui muito questionada a largar uma carreira de 15 anos para se aventurar no mundo do empreendedorismo, né? Todo mundo sabe que não é fácil empreender, ainda mais no Brasil, nos dias de hoje, mas é maravilhoso quando você entra para esse universo, é muito desafiador e tem, assim, grandes vantagens em tudo isso. Bom, eu queria contar um pouquinho, né? Eu sempre achei que era muito difícil, que não tinha como você conciliar carreira e maternidade. Era um paradigma que eu tinha, né? E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu consegui quebrar esse paradigma, né? E eu consegui ver o quê? Que é muito pelo contrário, né? A maternidade, ela te dá uma força, uma inspiração na carreira que não tem nada igual, né? A maternidade é maravilhosa. E hoje eu vejo que eu tenho muito mais sucesso, sou muito mais produtiva graças à maternidade. Então, acho que esse é o primeiro paradigma aí que a gente precisa quebrar, né? E não só com relação a isso, mas para tudo, né, na vida. A gente sempre pensa, mas a pessoa sempre acha que ela tem que escolher entre uma coisa e outra. E, na verdade, não. Ela pode ter todas as coisas que ela quiser. Ela nunca precisa escolher entre uma coisa e outra. E isso é uma coisa que eu ensino já desde pequena para os meus filhos, né? Mãe, eu tenho que escolher isso, entre isso e aquilo. Eu falo, não, você pode ter as duas coisas. Basta você perguntar como eu faço para ter as duas coisas, né? Então, aí essa questão da carreira e da maternidade é uma coisa que é tranquilamente possível. Com certeza. E aí a gente vai falar um pouquinho desse desafio quando você teve primeiro a Valentina. Como foi para você? Porque assim, Cacá, uma observação. Estão falando aqui que não está aparecendo os seus olhos para você. Agora eu não sei se são os meus olhos ou se são os seus, que acho que o celular ele está um pouquinho baixo. Agora melhorou. Para mim está aparecendo. Para você está dando para ver bem eu aqui? Peraí, deixa eu arrumar aqui, porque meu celular já saiu já caiu, já fez uma baguncinha aqui já. E olha que eu tô sem criança em casa, imagine se eu tiver. Peraí, vê se melhorou. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Dá para ver perfeitamente seu rosto. Pessoal, dá um joinha aí se vocês estão conseguindo ver. É bem eu e a tia Cacá. Cacá, agora acho que não. Acho que pode abaixar um pouquinho mais. Tá aparecendo o seu queixo. Aí. Legal. Meu Deus. Pronto. Então vamos agora lá. Ficou perfeito. Oi, Tu. Olha quanta gente aqui. A Camila, a Tu, a Fê, a Déia, muito obrigado, meninas. O Marcel, que lindo, um abraço, Marcel, nosso ganhador aí do coach, da sessão de coach de carreira. Muito legal, das lives, ó, todo o pessoal das lives, que legal. Bom, tem amigos também que estão aí, que tá. O Rafael Antônio da Costa, a Michele também está aqui, a Evelyn, a Fer está aí. Obrigada, gente, por estar presente. Que Deus abençoe você. A gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Fala para mim como é a sua experiência. Desculpa, pode falar. Imagina, sua experiência de ser mãe, primeiro da Valentina, depois do Lolô, e aí depois eu vou falar da minha experiência. Tá bom.
Com relação à Valentina, foi muito diferente, porque como eu trabalhava fora, né, então praticamente quem criou a Valentina foi as avós, né, por conta até de eu estar trabalhando, então eu não podia estar próximo dela, lógico que dentro das possibilidades a gente estava ali, mas a gente percebe muito quando um filho é criado pela avó e é pela mãe, né? Os vícios, os maus costumes, né? Lógico que o papel da avó não é educar, o papel de educar é dos pais, né? Acho que a gente nunca pode querer terceirizar isso para a escola ou querer terceirizar isso para os avós. É um favor que eles fazem, né? De poder cuidar dos nossos filhos para que nós possamos trabalhar. Mas foi bem desafiador e eu senti muita diferença com relação ao Lorenzo, né? Que o Lorenzo já estava, não trabalhava fora, né? Eu trabalhava home office. Então você vê a diferença na educação, na disciplina, né? E até a questão do humor da criança, a questão do comportamento, da disciplina, tudo muda completamente. Então, é o que eu falo, né? Que a gente eduque os nossos filhos hoje para a gente não ter que chorar lá na frente. Então, às vezes eu vejo que, a princípio, eu achei que eu estava fazendo um sacrifício de largar, né, um trabalho de 15 anos, onde eu trabalhava fora, para optar pelo empreendedorismo, né, trabalhar e poder estar mais próximos, participar ativamente, né, o home office, hoje eu trabalho home office, o home office permite que a gente possa, eu falo que é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, é o home office, acho que eu já vinha trabalhando nesse formato, mas muitas pessoas começaram a trabalhar nessa nova fase, né, e eu falo que é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque eu consigo participar ativamente da educação dos meus filhos por conta do home office, né? Além de outras vantagens, a liberdade que você tem de tempo, a qualidade de vida, a qualidade da alimentação dos filhos, tudo, tudo, tudo é maravilhoso. Então, não tem comparação a fase da maternidade da Valentina com a fase do Lorenzo. Você consegue curtir muito mais. Eu consegui participar da primeira papinha dele, coisa que antes eu não estava presente, os primeiros passinhos dele. Então, para mim, foi como se eu estivesse vivendo tudo pela primeira vez, né? Foi maravilhoso e não tem nada que pague, né? Às vezes eu vejo que muitas pessoas acabam sem perceber, né? Se dedicando demais ao trabalho, não que isso não seja importante, mas eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? E às vezes a pessoa acaba se dedicando tanto, achando que ela está fazendo, eu vou me dedicar ao meu trabalho para eu dar o melhor para o meu filho ou para a minha família. E na verdade é justamente o contrário, né? A pessoa acaba muitas vezes se afastando da família, pensando que ela está fazendo um bem para a família, enquanto que na verdade o filho, o que ele quer? Ele não quer o brinquedo mais caro, ele não quer sair comendo McDonald's, né? Ele quer só a sua atenção, a sua presença, o seu amor e o seu carinho, e isso não custa nada, tudo isso é de graça, né? Então, quando a gente tem essa consciência... É muito legal ver você... É muito legal ver você falando, porque parte de uma mãe, e a gente, nós professores, né? Nós gostamos de ter os pais muito presentes nas nossas aulas, nas vivências dos filhos. É interessante, a gente sabe que existe uma necessidade para os pais trabalharem, com certeza, mas essa questão que você falou da prioridade, né? Os filhos da gente se tornam prioridades. O trabalho, ele é algo necessário, e uma coisa que eu aprendi, é uma coisa que você usa as prioridades na mão. Primeiro Deus, depois o seu cônjuge, seus filhos, o seu trabalho e o seu ministério. Então, essa ordem aqui não pode ser alterada, porque uma coisa está conectada com a outra. Então, quando eu também tive essa experiência de deixar o trabalho para cuidar da Maria Eduarda, porque eu estava deixando de educar, transmitindo uma responsabilidade que era minha para os avós ou para outra pessoa cuidar, eu entendi, com algumas dicas, alguns toques de alguns amigos, que eu estava perdendo essas prioridades, né? Que o meu trabalho estava vindo antes de tudo, então eu estava perdendo a minha qualidade de vida, o meu tempo com a minha filha, eu vi a primeira papinha, mas assim, o primeiro gatinhar, o primeiro segurar na cama para levantar, então isso é uma coisa que a gente precisa se atentar nos dias de hoje, essa qualidade de vida, esse cuidado com os filhos. Mas essa lei da ordem que você colocou aí, Cacá, achei sensacional a forma que você ilustrou, né? Deus em primeiro lugar,
depois o esposo. Tem muita gente que acha que é o filho que vem em primeiro lugar, e não, na verdade é o esposo, né? Porque o filho ele vai crescer e vai para o mundo, mas quem vai ficar ali do seu lado deveria ficar o seu esposo, depois o filho, depois a carreira e depois o ministério. Quantas vezes as pessoas não colocam a carreira em primeiro lugar e o mundo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o mundo capitalista que a gente vive hoje, eles te levam de um jeito, eu falo por mim, eu era levada de um jeito pelo meu trabalho que eu ficava cega, eu não conseguia ver mais nada. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo. O mundo corporativo, né, a empresa, ela te cobra de um jeito tão avassalador que você é engolido, você não consegue enxergar mais nada, você só vê a hora que você sai e você fala, meu Deus, para onde eu estava indo? E eu fico muito feliz de eu ter acordado a tempo para tudo isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas perderem suas famílias para acordar para tudo isso, né? Então, que bom que eu tive, graças a Deus, Deus me permitiu acordar antes de eu perder o meu maior tesouro, né, que é a minha família. Então, perfeita a sua colocação da ordem aí, viu, Cacá? Obrigada. O home office, você disse, e a gente conversou um pouco, que tem sido o melhor lugar para você trabalhar, porque você tem acompanhado a gestão aí dos seus filhos e o cuidado da casa, com o marido, o cuidado com você também, né? Não podemos esquecer que você é uma mulher, que você precisa de cuidados com você. Eu vejo que todo dia você tem o seu tempo. Sim, Aí sim, sim. eu falei, que horas que você dorme, que horas que você acorda, como que é essa rotina? Bom, é até como que eu faço, né, para equilibrar? Acho que o maior desafio de todas as mães empreendedoras é como equilibrar todos esses copos, né, ao mesmo tempo, né, dar conta da casa, dar conta da família, dar conta da educação dos filhos e ainda dar conta do trabalho. Bom, algumas coisas que me ajudaram muito foram algumas coisas que eu implementei aqui em casa. Eu acho que a organização e a disciplina é o maior segredo para a gente conseguir equilibrar tudo isso. E como que eu fiz para equilibrar tudo isso, né? Então, primeiro eu criei um quadro de rotina, né, aqui em casa. Então, hoje a gente tem um quadro de rotina que fica visível para todo mundo, inclusive está em desenho para que a própria criança consiga identificar. Então, a hora do almoço, tem a foto de todo o desenho de todo mundo sentada na mesa. A hora do trabalho, que a mamãe tem que trabalhar, tem a mamãe lá trabalhando. A hora do exercício, da atividade em família, tem lá o horário da atividade em família. A hora das brincadeiras dela com o irmão, tem o desenho. A hora da brincadeira com os pais, tem o horário. Então, isso é legal por quê? Porque, primeiro, que todo mundo na casa fala a mesma língua, né? Não fica aquela coisa, uma hora um vai fazer uma coisa, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, evita muito conflito, evita muita briga. A criança também gosta muito de rotina, né? A rotina dá uma segurança para a criança. Então, isso ajuda muito com que a criança saiba, o que é agora? Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu não preciso ficar brigando para ir fazer lição, eu não preciso ficar brigando para escovar o dente, porque ela já sabe. Eu falo para ela, vai lá e vê no quadro de rotina o que é agora. E ela já vai lá e já vê, e isso é legal, porque a criança acaba tendo até uma certa autonomia, entendeu? Mãe, agora, às vezes ela até me lembra, mãe, agora não é hora da gente tomar café? Mãe, agora não é hora da gente rezar? Então, a própria criança acaba entrando no ritmo, e sem contar que você evita uma série de desentendimentos que muitas vezes é por pura falta de organização da família. Outra coisa que me ajuda muito é o quadro. Aqui tem quadro para tudo aqui na minha casa. E mesmo assim, ainda não vou te falar que não é fácil, mas me ajuda demais. A gente também tem o quadro de tarefas. Por quê? Porque hoje, tanto o homem como a mulher, eles têm a mesma responsabilidade com relação a trabalho, com relação a casa e filhos. Não é só o homem que trabalha, né? A mulher também trabalha, principalmente a mulher empreendedora. Então, não tem por que a mulher ficar com todas as responsabilidades em relação a filho, em relação à casa, sendo que ela também trabalha, né? Ela também tem o tempo dedicado ao trabalho. Então, uma das coisas que a gente determinou aqui em casa é o nosso quadro de tarefas. Por quê? O que acontecia muito? Meu marido ia lá e lavava a louça, porque aqui ele já sabe que não tem essa de que é mulher só que cuida da casa. Daí daqui a pouco eu ia lá e lavava a louça. Daqui a pouco a louça estava suja de novo. Daí ele falava, mas caramba, só eu lavo louça nessa casa? A gente sempre acha que é a gente que faz tudo. Por quê? Porque serviço de casa é uma coisa que não tem fim. Você faz e parece que não acaba, né? Então, o que a gente fez para resolver isso? A gente criou o quadro de tarefas. Então, por exemplo, a louça do almoço é eu que lavo. A louça da janta é ele que lava.
Ah, enquanto eu faço a janta, ele dá banho nas crianças à noite, entendeu? Então a gente organizou essas tarefas e foi a melhor coisa que a gente fez. Acabou essa discussão, porque agora cada um sabe o que cada um faz, né? E não fica batendo cabeça, porque a gente batia muito a cabeça. Nossa, mas como assim? Dá louça aqui de novo, mas eu acabei de lavar. Até o homem entender que não tem fim, né? Serviço de casa não tem fim, né? Então, e mesmo com as crianças também, se acabou de trocar, daqui a pouco tem que trocar o neném de novo, daqui a pouco é hora de dar o café, daqui a pouco é hora de dar o almoço. Então, o quadro de tarefas foi uma coisa assim que nos ajudou demais. Até uma coisa que, desculpa, Cacá, eu só voltando um pouquinho, o quadro de rotina, né, que é das rotinas, você falou, como que você faz para organizar, né, ter o seu tempo? O quadro de rotina me ajudou também muito nisso, né? Então lá eu tenho o tempo do meu trabalho, eu tenho o meu tempo para mim, eu faço questão de ter o meu horário lá no meu quadro de rotina. Então eu procuro acordar mais cedo para eu conseguir ter esse tempo. Eu acordo todo dia umas 4h30, 5 horas da manhã, umas 5 horas da manhã, que é o tempo que eu tenho dedicado para mim, para eu fazer a minha meditação, a minha oração, o meu exercício. Eu saio correr umas 7 horas, até terminar tudo, vai até umas 7, 8 horas. Então, ou seja, esse tempo, essas horas eu tenho para mim, e isso é fundamental. Porque se você não tiver esse tempo para cuidar de você, cuidar do seu espírito, cuidar da sua saúde, você não vai conseguir estar bem para você cuidar da sua família, né? E querendo ou não, é a mulher que é a segurança, o apoio, a fortaleza da família. Então, se a mulher não tiver essas válvulas de escape, esse momento para ela, eu acredito Sim. que vai ser muito difícil ela conseguir dar conta da família. O quanto que a atividade física não faz bem. A hora que eu volto da atividade física, eu volto numa outra energia, com outro gás. Depois que eu faço a minha meditação, o meu momento comigo mesmo, né? Ajuda demais. Uma coisa, inclusive, que a gente colocou aqui, tem o momento também do casal, no nosso quadro de rotina, que é o Ai, que meu legal. momento com o meu marido. Então, a gente tem a noite, né? Depois que as crianças dormem, é um tempo onde a gente já tem como regra, ninguém vai para a cama com celular, porque eu vejo que é um grande problema isso. E, às vezes, lógico, durante a semana a gente está cansado, a gente não consegue conversar. Então, a gente tem uma reunião semanal, uma vez por semana, que inclusive está no nosso quadro de rotina. Para que servem essas reuniões de casal? Justamente para a gente lavar a roupa suja, né? Porque a gente acaba brigando muito no dia a dia, na frente das crianças, algum desentendimento que tem. E como a gente tem agora instituído a reunião do casal, a gente já sabe que o momento para resolver essas questões é na reunião de casal. Então é legal porque a gente não fica brigando, evita ficar brigando na frente dos filhos, evita ficar se desgastando a todo momento, porque todo momento tem um desgaste ou outro por conta de alguma situação ou outra. E o legal é que a hora que chega na reunião de casal, às vezes a briga que você poupou era tão besta que você nem lembra mais para falar aquilo. E acho que o mais incrível da reunião de casal que a gente faz é o momento onde um fala o que ama no outro. Nossa, gente, é maravilhoso. Porque no dia a dia a gente não lembra de elogiar a outra pessoa. É muito difícil, a rotina do dia a dia nos engole, né? E aquele momento é uma obrigação você falar aquilo, você parou para aquilo, e daí você é maravilhoso, porque daí um olha para as qualidades do outro, que muitas vezes passa despercebido, e tudo se resolve e é maravilhoso. Outra Eles coisa que eu não. acho legal também, Cacá, se eu estiver falando demais, você me bloqueia aí. Vou bloquear, pode deixar. Fica à Outra vontade. coisa que eu acho que é muito importante, igual nesse quadro de rotina, a gente tem um momento para brincar com os filhos, né? Então, a gente tem lá 1 hora do nosso dia, e o momento de ficar com os filhos não é o momento de você dar janta, não é o momento de você dar banho, é o momento de você brincar com os filhos, né? E às vezes a gente coloca geralmente 1 hora para fazer isso, mas aquele momento eu tô de corpo e alma com a minha filha. Eu não tô com celular, eu não tô fazendo outras coisas, eu não tô resolvendo outras coisas. Eu tô de corpo e alma. E eu vejo o quanto isso é importante. Às vezes eu vejo muitas mamães, né, que acabam querendo dar conta de brincar com a criança, mas querem fazer outras coisas. Ou então passa o dia todo com a criança, mas fazendo outras coisas ao mesmo tempo. E não se compara você ficar 1 hora com a criança, você brincando com a criança, dedicando aquele tempo exclusivamente para ela, do que você ficar o dia todo com ela, mas cuidando de outras coisas ao mesmo tempo. Então, isso é fundamental, o tempo de qualidade e não a quantidade de tempo. Agora, tem muita gente que fala, ai, mas eu não gosto de brincar. Eu mesmo falo, eu não tenho muita paciência para brincar com criança. Eu vejo a Cacá
tem ideias fantásticas de aí de brincadeira. Então, quem não sabe o que fazer com as crianças, a Cacá toda semana está trazendo dicas. Gente, 1 hora do seu dia não vai fazer diferença nenhuma para você, mas na vida do seu filho, você não tem noção o quanto isso reforça a segurança da criança, a criança se sente amada, desenvolve autoconfiança. Acho que aí a Camila pode falar até melhor do que eu dos benefícios disso, né? E não precisa ser, às vezes eu não gosto de brincar, mas faz uma coisa que você gosta. Ah, eu gosto de cozinhar, então eu vou cozinhar com meu filho. Ah, eu gosto de mexer com jardim. Ah, eu vou levar meu filho para plantar comigo. Eu gosto de correr. Às vezes eu levo meus filhos para correr e o pequenininho de 2 anos corre, precisa ver que sarro. E às vezes eu falo, vem no colo da mamãe, porque eu fico com dó. Não, ele quer correr. Outro dia ele correu quase 10 minutos, sem parar. Então, a brincadeira pode ser alguma coisa que você gosta, não precisa ser necessariamente uma brincadeira da criança, né? Mas o importante é você estar ali de corpo e alma com a criança. Cacá, você pode falar melhor dos impactos dessas brincadeiras com a criança. Se puder até falar um pouquinho, acho que é muito válido. Então, gente, essa questão do tempo de qualidade com a criança, né? O olhar no olho, esse laço afetivo, isso traz muitos benefícios para a criança, tanto no desenvolvimento neural da criança, como no desenvolvimento dela como pessoa. Então, assim, eu tenho meu tempo com a minha família também, a gente tem uma rotina de família aqui em casa, e toda sexta-feira é a noite da cozinha. Tipo, hoje é dia do nosso... acender a luz. Ah, é o dia da gente cozinhar juntos. Mas aí a gente inventa. Então a gente vai fazer uma pizza, a gente vai fazer uma mini pizza, pastel. Eu e a Duda, a gente cozinha fazendo bolo. Então, assim, são coisas que eu só aprendi quando eu estava trabalhando fora, que eu entendi que ela precisava disso dentro de casa. Que só essa identidade, essa personalidade, quem poderia ensinar é o papai e é a mãe. É total responsabilidade nossa desenvolver a identidade. Porque assim, eu fiquei pensando, qual o legado que eu quero deixar para minha filha? O que eu quero deixar para ela quando eu não estiver mais aqui? O que ela vai ter de lembrança? Olha, mamãe sentava no chão comigo, a mamãe montava brinquedo, ela brinca muito com o pai dela, demais, assim, a menina é mais grudada com o pai. Mas, assim, no tempo que a gente, nessa didática de logística, que eu também preciso melhorar, eu tento estar de corpo e alma com ela, mas eu entendi que ela se torna uma criança mais feliz, mais social, ela se torna uma menina mais amorosa. A minha filha é uma criança muito amorosa, ela tem um cuidado com as pessoas quando estão aí na minha casa, por telefone, ela já acha que conhece todo mundo, porque a gente desenvolveu isso nela, estimulou. Então, papai, mamãe, brinque com seus filhos. Semana que vem eu vou ter uma live com a tia Aninha, a gente vai falar por que brincar na natação, por que ter brincadeiras na natação. Porque não é só a repetição, a fase tecnicista dos natos. Então, vai ser uma outra live que eu vou falar dos benefícios do brincar. Então, semana que vem. E aí eu quero que vocês fiquem ligadinhos. Mas voltando ao nosso assunto do empreendedorismo, quando eu tive a Duda, eu trabalhava em academia e 2 academias. Então eu falei para mim mesma que eu precisava de um tempo até que a Duda estivesse na papinha, que a Duda estivesse gatinhando, mas as condições não me permitiram fazer isso. Não que eu não queria, mas não me permitiram. E aí, com a tia Cacá, e uma conversa que eu tive muitos, assim, com uma amiga, assim, que eu tenho na igreja que eu frequento, nós temos discipulador. O que é isso? É uma pessoa que é de fora, que você tem afinidade, que é um pouco mais tempo de casada que você, que acompanha a sua vida, você tem um momento de desabafar. É uma psicóloga, mas é sua amiga, entendeu? E ela te acompanha, ela te orienta, ela observa alguma coisa que precisa entrar no eixo que você não está conseguindo entender. E uma amiga falou para mim, Camila, você está vendo a Maria Eduarda crescer? Eu falei, não. Porque você trabalha todos os dias, terça, quinta e sexta, até as 10 da noite, você corre para cima, corre para baixo, acorda cedo, e eu vejo que
essa loucura por trabalhar não tem rendido financeiramente e a qualidade de vida também não tem aumentado. E eu fiquei com isso na cabeça, e aí a gente aqui em casa, a gente teve uma conversa, conversamos, eu e meu esposo, num momento só nós, que eu gostaria de ter a minha empresa, microempresa, né? Ter esse cuidado, esse atendimento personalizado. E nós tivemos vamos dizer assim, essa chave que ligou, que deu start para eu ter a Tia Cacá e ter esse tempo de qualidade. Porque hoje eu trabalho junto com uma outra também empresa, que é meu parceiro, que eu amo de paixão, e junto com a Tia Cacá, mas eu consigo fazer os meus horários. E a minha filha, ela fica pouco tempo com os avós, ela fica 1 ou 2 dias com os avós. Com essa questão da pandemia, ela está todo o tempo comigo, então eu consigo levar tudo. Tipo, o jeito de falar, a forma quando ela está mais exaltada, quando ela já está cansada, eu consigo acompanhar os estudos, coisa que eu não de qualidade, assim, hoje a gente está fazendo aula online, né? Então a gente tem visto também valorizado os professores. Bendito Sim. sejam os professores, porque eu sou professora, mas não de educação infantil. Eu já fui auxiliar, mas professora não. Gente, como é rico essa questão dos professores, eles transmitirem algo para os nossos filhos que a gente não consegue transmitir, não teria a mesma paciência, a mesma dedicação, o mesmo amor. Então, essa live é para a gente entender que, mamães, existe algo muito mais valioso do que o dinheiro. Algo que não se paga e nem se vê. Que quando nós estivermos lá no outro plano, eu creio, nós vamos deixar algo para as nossas crianças. E o que eu quero deixar é uma autorreflexão. Então, se você gosta de alguma coisa, eu gosto de costurar. Então, você quer fazer um ateliê, porque a cultura é uma coisa que está se perdendo. Ótimo! Consegue estar do lado do seu filho, consegue acompanhar o crescimento, a alimentação. Eu ia te perguntar, quem cozinha na sua casa? Mudando de assunto, falando de alimentação. Falando de alimentação, quem cozinha na sua casa? Mais eu, né? Mas às vezes que eu tô mais enrolada com o trabalho, meu marido também cozinha. Os dois cozinham, né? Inclusive a comida dele é muito boa, cozinha super bem. Mas aqui é quem tá mais disponível, né? Geralmente a gente tem o quadro onde a gente segue, cada um tem a responsabilidade, mas vamos supor que no momento eu tô mais ocupada do que ele tá mais tranquilo, ele faz. Então a gente reveza bem aqui com relação a isso. E na sua casa? Aqui em casa quem cozinha sou eu. Quando eu tô ocupada, né, numa coisa assim muito extrema, o Fer ele assume, mas como ele tá dando aula home office aqui dentro de casa, no meu quarto, vocês estão vendo aqui, para ele os horários é uma aula atrás da outra, então ele não consegue me ajudar nessa parte. Então, eu até, na pandemia, assumi toda essa questão dessa rotina. Aí na sexta é o nosso jantar em família, que a gente tem esse tempo de qualidade, cozinhar todo mundo junto e fazer. Mas e à noite ele que dá a janta. A gente já deixou meio estipulado. Janta é o papai que dá, mesmo se a gente já tiver feito na hora do almoço, dá uma esquentadinha e dá para as crianças. Dá para criança, ó, as crianças querendo mais um. Ó, tem a Andréia aqui falando que tá amando essa live. A Andréia é uma querida, também é uma mamãe empreendedora. E acredito que deva estar super se identificando, né, Déia, com tudo que a gente está falando aqui. Cacá, uma das coisas que eu queria compartilhar, né, por que as pessoas devem colocar a família em primeiro lugar, né? Primeiro, como a gente falou, né, a importância de tudo isso, mas a família é que determina o nosso sucesso. Por muitos anos eu demorei para ver isso, e que bom que eu acordei a tempo, né? Eu achava que o sucesso era eu trabalhar demais, eu construir carreira, e na verdade não. O que determina o nosso sucesso é a carreira. Então, esse é a família. Então, esse é um dos pontos, assim, mais importantes de eu priorizar a minha família. Outra coisa também, a família é o nosso porto seguro. Se o nosso porto seguro estiver em desequilíbrio,
ou não for colocado em prioridade, como que a gente vai, né, ter uma qualidade de vida para a gente tocar a nossa carreira? Então, é o porto seguro do filho, é o porto seguro do marido, é o porto seguro da esposa. Então, segundo motivo para a gente colocar sempre a nossa família em primeiro lugar. A família, ela é uma oficina modeladora do caráter, né? Então, eu vejo muitas pessoas querendo terceirizar a educação dos filhos e lá na frente acabam se arrependendo e não tem como voltar. Por quê? Porque a família é a oficina modeladora. Se a criança não tem essa oficina modeladora, as consequências lá na frente podem ser muito graves. Quarto, a família é a central terapêutica do amor, né? Os amigos, o irmão, a igreja, tudo passa. Mas a família não. A família é o que vai estar com você aí para o resto da sua vida. E a família também é o maior tesouro da humanidade. Quando a gente vê, né, as pessoas querem, quando o inimigo de Deus, ele quer destruir alguém, destruir uma pessoa, né? A primeira coisa que ele ataca é a família, né? Porque a família é o maior tesouro de Deus, é o maior tesouro da humanidade, né? Ou com adultério, ou com vícios. Então é por ali que ele entra e destrói as famílias, ou pelo excesso de trabalho que esse mundo cada vez nos cobra mais, né? Ou pelas várias distrações do mundo, né? Que muitas vezes levam as pessoas a destruírem as famílias. Então, que a gente tenha como prioridade a nossa família, né? Porque lute pela sua família, cuide da sua família, porque, na verdade, o seu sucesso está relacionado à família. Então, que a gente saiba buscar nosso porto seguro, nosso desenvolvimento, a nossa carreira no lugar certo. Uma coisa sobre família que você falou, eu vejo a família como uma construção. Então, imagine você que para construir uma casa, a gente precisa de um sonho dessa casa, de como ela vai ser, projetar, e a família é um sonho de Deus. Um projeto de Deus, porque na Bíblia está escrito isso, que a família é um projeto de Deus, constituído, e a gente consegue constituir aqui na Terra. E também, além desse projeto, a gente precisa de um engenheiro, a gente precisa de um pedreiro, a gente precisa de materiais de qualidade. Quando você fundamenta a sua família nesses fundamentos, então você projetou a sua família dentro de uma realidade, dentro das escrituras, que é a palavra. Você tem um engenheiro que é Jesus, ele é o maior engenheiro que cria e é o melhor e o maior. E aí, quando você tem os melhores materiais, né? Que é o amor, a tranquilidade, a paciência, os dons espirituais, né? Que a gente fala, que é os dons do espírito, a qualidade de vida, a sua família ela cresce fundamentada. É um alicerce que não tem como ninguém derrubar, porque você fecha, estreita os laços, e aí você ensina para os seus filhos que a família é o centro de tudo. E Deus é o centro da família. Então, eu vejo uma família como... Jesus já nasceu numa família, né? Jesus já veio para mostrar a importância da família, ele já veio numa família, né? Justamente para mostrar o valor de tudo isso. E a Bíblia, ela ensina corretamente como que a gente pode ser como pais, de que forma nós devemos agir, de que forma nós devemos fazer... como agir com o nosso marido. Então, lá já está tudo escrito, já nos dá as instruções corretas. Às vezes a gente se perde, né, no caminho, mas é só procurar a palavra, as escrituras, que ela vai te direcionar e vai fundamentar o que você precisa. E aí, falando um pouquinho... Pode falar. Pode. Até uma coisa que é muito importante, eu acho que a maior coisa mais importante, né, para a gente conseguir manter esse equilíbrio, né, da carreira, da maternidade e de fortalecer a nossa família também, eu acho que é a oração, né, o poder da oração. Sozinho a gente não consegue nada. Se a gente for olhar tudo que a gente tem que fazer, se fala, não, eu, com a minha capacidade humana, eu não dou conta. Então, quanto não é importante, principalmente para a mulher, né, buscar essa força na oração, buscar essa força em Deus, porque sem Ele a gente não consegue dar conta de tudo isso. Então, que a gente tenha esses momentos de oração, esse momento também, né, no nosso dia a dia, não uma coisa só no momento do que o negócio aperta, mas manter a oração diária, tanto em família, mas também a nossa conversa lá com Deus, onde a gente coloca, né, as nossas fragilidades, as nossas necessidades. Então, eu acho que a maior força da mulher
né? Seja como mãe, seja como empreendedora, é quando ela se apoia em Deus e ela busca essa força na oração. Eu acho que daí não tem quem segure, daí não tem carreira, não tem nada que te segure, né? Você explode. Então, que a gente sempre busque essa força lá em cima, né? Que é de lá que vem tudo. Na verdade, aí vem também aquilo, o vertical vai gerar o horizontal. Então, você e Deus, a sua intimidade com Ele, vai gerar o resto das demais coisas. Então, existe um versículo, eu não sei a referência, mas ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente não pode se preocupar somente com aquilo que é Material. pagado, mas a Só com gente o precisa material. isso, a gente precisa buscar aquilo que é construído, que é esse relacionamento com Deus, né? Os outros relacionamentos, eles vêm, com certeza. E aí você mandou para mim o equilibrar de vários copos. Como você faz isso? Me ensina. Então, o quadro de rotina, né, que eu comentei com vocês, é uma das minhas estratégias que me ajudam demais, né? Que dividir a rotina do dia, ter o seu momento para cuidar de você, o seu momento para você brincar com seu filho, o seu momento para você estar com o seu esposo, o seu momento de oração. É o quadro de tarefas onde cada um tem a sua responsabilidade, eu acho que é uma coisa que ajuda demais. Outra forma que eu uso para equilibrar os vários copos é também trabalhar muito a psicologia do amor, né, e da Ah, positividade. Então, quantas vezes, às vezes a gente perde a paciência e quer brigar, né, ou então perde a paciência com os nossos filhos, e todas as vezes que eu tento resolver, né, com a raiva ou levado pela emoção, eu vejo o quanto eu acabo não tendo sucesso. E todas as vezes que eu vou pelo amor, né, às vezes a criança não quer fazer lição, você já perde a cabeça, já fica sem paciência, daí que não dá nada certo. Daí quando você vai com amor, filha, vem aqui, a mamãe vai te ajudar, né? Ou mesmo com o esposo, muitas vezes, né? A gente precisa de alguma coisa, a hora que você vai com amor, impressionante. Eu ensino isso, inclusive, para minha filha, porque briga, criança, irmãos, vocês sabem como briga, né? E daí até esses dias a gente gravou um vídeo dela mostrando, né, como que ela consegue as coisas com o irmão com amor. Então a primeira tentativa ela foi lá, pegou o brinquedo brava da mão dele, né, e ele já chorou, fez um escândalo. Daí a segunda vez ela foi e fez com amor. O que, que ela fez? Usando a inteligência, né? Ela foi lá, porque ele tem 2 anos, então é muito fácil de enrolar ele ainda, né? Daí ela foi lá, pegou um brinquedinho para ele, levou para ele, distraiu ele e pegou o brinquedo que ela queria. Ou seja, é nesses pequenos gestos que a gente vai ensinando para a criança como ela conseguir as coisas com amor. Ou então, quando eles brigam, às vezes eu vejo que um bate no outro, o outro vai querendo bater, você já mostra, ó, pede desculpa, né? O poder do perdão, pede desculpa pro seu irmão, dá um beijinho no seu irmão. E é impressionante, no mesmo momento eles já fazem as pazes e já se abraçam e já se beijam. Então, eu acho que a maior arma que eu tenho aqui em casa é o amor, né? O poder do amor. Eu costumo dizer, vai, filha, usa o poder do amor, usa a psicologia positiva. Eu acho que isso me ajuda muito. E a oração, né, Cacá? A oração não tem para ninguém para seguir, para equilibrar todos esses copos. muito bom. Ah, uma coisa que eu queria falar, você falou dessa questão do amor, desse cuidado. A Valentina, eu tive contato e ela era uma criança super amorosa, assim, né? Demais. A Valentina, para quem está assistindo, foi minha aluna da Fernanda, que também está aí online. A Pamela já foi. A Evelyn está aí. Eu fui aluna da Evelyn. Então, a gente conhece a família, a gente sabe que eles são muito participativos, né? Então, assim, o que a gente vê nesse embasamento? Existe muito amor, muito. Vocês transpassam, né? Transbordam amor para os filhos de vocês. Isso é muito legal. Mas hoje em dia, Pamela, o que você poderia nos ensinar com o nosso. Agora não está tão corrido, que a pandemia também nos ensinou a manter o equilíbrio, a paciência de esperar, e que nada está no controle do ser humano, né? Está tudo no controle de Deus. Mas, como que você ensina nós, mamães, futuras mamães, e quem estiver assistindo, além de ensinar de forma que você ensinou maravilhosa para Valentina como cuidar do amor, mas assim,
na sua rotina, no seu dia a dia, esse amor ser expressado. Por exemplo, você acordou, você foi lá, fez a sua caminhada, voltou. Eu vejo que você posta uns momentos assim muito dinâmico, muito legal, com eles brincando. Então a gente vê que tem amor, que não é algo que foi montado, que é uma coisa verdadeira, entendeu? Não sei se você consegue entender o que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer assim, fala pra gente da sua rotina de empreendedora, qual é os dias que você tem esse tempo de qualidade, que esse amor que você tanto fala, tá falando pra gente transborda além do dia a dia, do cotidiano, mas no seu dia a dia, acordei, fiz tal coisa, o horário que você tem o tempo com eles. Uhum. Bom, de manhã, né, eu acordo, tenho meu momento, a hora que eu volto da minha corrida, eles já estão todos acordados. Daí a gente toma café junto, é um tempo que eu fico. Gente, é sem brincadeira. É o que eu falo, não é a quantidade de tempo com a criança, é a qualidade. E aquela meia hora que a gente está tomando café, eu brinco com eles no chão, rolo, tomo café junto, eu tô ali, ó, exclusivo. Eu não tô com o celular na mão e falando com eles. Então, gente, isso faz toda a diferença. Então, às vezes, ou então, no meio do dia, se eu percebo que eles estão muito agitados, porque eles sentem falta da nossa atenção, e principalmente nessa fase de pandemia, o negócio fica pior, né? Eles querem ainda mais atenção. Então, na hora do almoço, às vezes, também dá um tempinho, é meia hora que eu vou tirar do meu almoço para eu brincar com os meus filhos, daí a gente vai para o jardim, toma um sol, sabe? Outra coisa também que a gente tem como ritual aqui da família é ver o pôr do sol, né? A gente fez uma arapuca aqui, montamos um mirante aqui, a gente é apaixonado pelo pôr do sol. Então dá umas 5h30, a gente para tudo, eles já vêm, mãe, tá na hora de ver o pôr do sol, tá na hora de ver o pôr do sol. E daí vai a família toda lá ver o pôr do sol, e daí a gente faz uma oração agradecendo pelo dia, né, que a gente teve. Então, são esses momentos, é o que eu falo, não precisa de muita coisa. E daí, depois do pôr do sol, a gente tem à noite uma horinha com eles, que daí é o horário que a gente brinca mesmo, que daí já encerrou o expediente, a gente consegue ficar bastante tempo. Mas, às vezes, ali é 15 minutos, meia hora no meio do dia, que às vezes a criança está agitada e está fazendo birra. Como que você percebe quando a criança está pedindo para dar uma atenção, para dar amor? A criança fica querendo chamar atenção, ela fica desobediente, ela fica indisciplinada. Pode ter certeza que é o momento que ele está precisando de um carinho, de um amor, é a forma que ele tem de chamar a sua atenção. E eu tenho certeza que se você parar 15 minutinhos ali, sentar, olhar o que ela quer, dar um pouquinho de atenção, aqueles 15 minutinhos ela já volta e daí você já consegue trabalhar, ela já volta a brincar sozinha e o negócio flui. Então, eu acho que a gente está atenta a esses momentos aí que fazem muita diferença. Basicamente é isso, né? E aí eu sempre faço questão de procurar fazer as refeições, né? O almoço é mais difícil, mas a janta, sentar todo mundo na mesa, né? Eu acho que isso é fundamental. Desliga o celular, desliga a televisão, é uma briga, né? Mas eu falo, quando se torna uma rotina é muito mais fácil, quando tem um quadro onde a criança já sabe aquilo, ou mesmo as regras da casa, não gritar, não correr, né? Igual tem na escolinha lá, as regras no balé da Valentina, lá tem no salão, não correr, não brigar, não gritar. Então, isso ajuda muito, né, para a criança, porque a criança é muito visual. Então, se você estabelece, acho que essas coisas ajudam demais. Não sei se eu respondi, Cacá, a sua pergunta. Aí, eu falando um pouquinho sobre isso, eu acredito que também as crianças, elas são muito visual. Então, eles se espelham muito em vocês. A Duda, ela se espelha muito em mim e no papai. A gente gosta muito de receber pessoas aqui em casa. Então, nesse tempo de pandemia, ela está, como você diz, agitada, ela precisa de pessoas. Eu tenho dado aulas online, ela participa para que ela converse com crianças, entendeu? Então, assim, essa percepção a gente só tem quando a gente está trabalhando para nós mesmos. Quando a gente está no mundo corporativo ou trabalhando fora, a gente não consegue identificar essas coisas nos nossos filhos, a conhecer. Sim. Sim. E existe um período para essa formação também, esse conhecer. Então, por exemplo, além dos espelhos deles estarem sempre identificando e vendo o que a gente está fazendo, o caráter da criança ele só é formado até os 5, 6 anos.
Então, assim, a primeira infância é algo de muita importância para a criança. A gente, se possível, se der, a gente, lógico, estaria o tempo junto com eles, mas nós temos contas a pagar, né? Coisas a fazer, cumprir, e também tem um propósito que a gente também gosta de trabalhar. Nós somos mães, mas gostamos de trabalhar. Está escuro. Então, o que eu queria deixar também, que a nossa live está acabando já. Nossa, falta 3 minutos. Cacá, que tema maravilhoso. Não dá vontade de parar de falar sobre esse assunto, viu? Na hora voou que a gente nem percebeu, menina. Foi muito gostoso. E aí, para fechar, eu queria falar que os exemplos dos nossos filhos, eles tem que ser sempre de respeito, de paciência, de amor. É claro que nós somos seres humanos e que uma hora ou outra nós vamos pisar na bola, mas a palavra que você falou, perdão, criança, ela precisa ouvir da nossa boca. Quando mesmo a gente tiver um desentendimento com o marido, eu amo você. Eu aprendi também com um casal de amigos. Eu te amo, eu errei, me perdoa. Ensinar isso é algo que não tem preço. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente, dizer que vocês são muito importantes também na nossa vida. E, Pamela, agradecer por esse tempo. Podia dar continuidade a essa live até... Ah lá, Andréia, que pena! Foi sensacional. Olha, se não fosse o Instagram nos derrubar em 1 hora, a gente ficaria aqui, ó, mais horas falando sobre esse tema maravilhoso. Cacá, eu que agradeço, amei o tema maravilhoso. E quanto não é bom, né, a gente poder compartilhar e trocar um pouquinho essas dicas aí com outras mamães aí empreendedoras, o quanto os seus conhecimentos, tudo que você falou não somou também para mim e acho que para todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Obrigada, um beijo para todos que participaram aí com a gente pela presença. E a live vai ficar gravada, então se vocês acharem que esse assunto pode ajudar outras mamães aí empreendedoras que vocês conhecem, compartilhem, vai ficar gravado no Instagram da Cacá, né, Cacá? Isso. Agora a gente vai tirar um print e aí vocês vão aprender a fazer isso. Vocês vão comentar pra gente o que mais te marcou, tá bom? Do nosso bate-papo, eu vou tirar o óculos, que tá dando reflexo. E aí vocês comentam lá e compartilha, gente. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Deixa eu dar o print. Se eu não der, eu não sei se a Joyce tá aí. Joyce, você tá aí? Deixa eu ver. De novo. E consegui. E a gente vai ter outras lives. A intenção é conversar com outras mães também sobre isso. E, Pamela, tô aguardando a tua live pra gente falar sobre segurança aquática, hein? A hora que você quiser, Cacá. Já fiz o convite, aí você me fala o dia que você pode. Um bate-papo super legal, gente. Eu não quero me estender muito porque já está acabando, mas a importância, né, que eu vejo com os meus filhos, a gente tem piscina aqui em casa, e o quanto não é importante a criança saber se virar na piscina. A gente vê tantas tragédias que acontecem por conta dessa falta de... Às vezes até a gente não pensa sobre isso, a gente só vai pensar a hora que a gente vê uma tragédia, né? E às vezes uma aula de natação, algum curso, acaba prevenindo, salvando vidas, né? E vida do bem que a gente tem mais precioso, que é os nossos filhos. Então eu quero muito, Cacá, que você venha falar sobre esse tema, porque eu acho que é fundamental para todas as mamães, e eu tenho certeza que muitas mamães não sabem como que funciona, como que é trabalhada, vem a aula de natação apenas como uma aula de lazer, só que tem uma importância muito maior que tudo isso, ela salva vidas. Então, o quanto esse tema não é importante, né? Então, a hora que você quiser, vamos falar sim. Com certeza. Gente, muito obrigada, Pamela. Gratidão, Deus abençoe. Manda um beijo para os pequenos. Tudo de bom para vocês e um ótimo final de semana. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada, Cacá.